Estamos de volta no Ação e Reação, hoje terça-feira, dia 13 de dezembro, com muita alegria. Terça-feira na Baixada Santista. Começou chuvosa amanhã, a madrugada, mas agora o tempo já estabilizou, né? Hoje, dia do cego, dia do ótico, dia do engenheiro e do perito avaliador na engenharia e dia do marinheiro. Então, hoje é dia do engenheiro avaliador e do perito de engenharia. Dia também do marinheiro, dia 13 de dezembro. Após 51 anos de funcionamento, Boa Vista, restaurante tradicional em São Vicente, fecha as portas. Queixas dos novos viadutos abalam moradores. Eles reclamam de falta de placas, de falta de acesso e também bairros que ficaram isolados. Codesp abrirá concurso agora em 2017. Conta de luz não terá aumento no verão. O governo Temer dando uma notícia positiva para a população, né? Depois de tantas negativas, tantos problemas aí, políticos, estruturais, tem uma notícia positiva aí. Walter Suma anuncia mais 5 nomes do secretariado do Guarujá. Agora virou moda, vai pondo os secretários aos poucos, né? Para não dar aquele abalo, anuncia 3, depois 3. Faz parte, né? Também para estar na mídia, para não anunciar tudo de uma vez só, acho que é uma medida boa, né? Bom, hoje para me ajudar a fazer o programa aqui nessa terça-feira, fim desse ano que está voando, né? Temos a auditora fiscal Carmen Senira Pinto Lorena de Mello, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. É uma grata satisfação recebê-la aqui em nosso Estúdio 1 da TV Com. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, Félix. Então, ela que fez a faculdade na USP, está há muito tempo no Ministério do Trabalho e Emprego e vai debater assuntos da região aqui e sobre a questão dos auditores também. E também o advogado e comentarista Nobel Soares, presente aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Filete. Boa tarde, doutora Carmen Senira, né? Foi um prazer estar aqui com você para discutirmos esses assuntos relacionados à fiscalização do trabalho, que é objeto de algumas modificações no futuro Código Comercial. Aliás, esse Código Comercial já estava sepultado, agora estão desenterrando, não sei porquê, já o Código Civil disciplina praticamente tudo em relação às empresas. Não sei porquê essa ideia que vem levando críticas até de setores empresariais. Eu já, semana passada, assisti na televisão críticas contundentes à ineficácia desse código, ao conflito que ele gera, e agora eu estou vendo aqui o seu roteiro de entrevista, as dificuldades que se pretende criar na fiscalização das empresas por parte do Ministério do Trabalho. Vamos acompanhar e aprender um pouco com você, tá bom? Ela chegou brava, dona Carmen, aqui na brincadeira. O governo Temer não cumpriu o acordo. Auditores fiscais do trabalho exigem respeito. A coisa está pegando lá, né? Parece que o governo cumpriu com muita gente aí no mesmo patamar, mas não cumpriu com os auditores e a coisa está pegando, né? Não cumpriu com os auditores e assim, também não dá nenhuma previsão de quando vai cumprir. E não justifica, não motiva, não fundamenta. Até porque talvez não tenha fundamento, né, doutor Nobel? Porque qual seria o fundamento para não rever a carreira? Porque o nosso acordo é um acordo de reestruturação da carreira. Contém uma pauta remuneratória e não remuneratória. Né? O que a gente quer não é só reajuste. Condições de trabalho também, condições né? de trabalho também. Nós temos, por exemplo, uma indenização de transporte de R$17. Como é que o auditor do trabalho consegue, com R$17, fiscalizar, por exemplo, daqui a Bertioga? Vocês acham que ele consegue? Acho que é um pouquinho mais, viu? O auditor aqui da região, de vocês aqui, vocês têm qual é a área de atuação? A área de atuação é de Ilhabela, São Sebastião, até Barra do Turvo, fronteira com o Paraná. Quer dizer que o auditor aqui base em Santos, ele tem que fazer a fronteira com o Paraná e até Ilhabela. Quer dizer, a mesma coisa que a polícia aqui que nós chamamos com o delegado na sexta-feira, que a área de atuação dele, essa área de Barra do Turvo até São Sebastião, né? É uma área bem abrangente. São 25 né? municípios. Aí paga R$17 para a senhora fazer uma fiscalização numa empresa lá em São Sebastião, é isso? R$17 eles têm como indenização de transporte. Aí tem a diária. A diária é R$177 para você pagar um hotel, para você se alimentar. Você não consegue. Só se você... E o Ministério do Trabalho não fornece transporte próprio?
não fornece transporte próprio porque não tem. Não tem viatura. Para dizer que não tem agora, em Santos, nós conseguimos 3 viaturas através de TAC com o Ministério Público. Então, tem 3 viaturas novas. Mas aí tivemos um problema de não ter liberação de dinheiro para combustível, verba para combustível. Manutenção. É que na prática inviabiliza a própria ação do Ministério do Trabalho, é isso pelo que eu estou entendendo, por falta de recursos financeiros para oferecimento, assegurar o transporte, parece a locomoção. Não é para funcionar, parece que é para não funcionar, me parece que é. Doutora Carmen, nós temos o trabalho escravo aqui na região, a gente sabe que no norte, nordeste, centro-oeste existe. Aqui, assim, é muito pouco ou se procurar cavocar mesmo a gente consegue achar? Então, trabalho escravo nós não temos. Nós temos trabalho degradante, né? Aquele trabalho exaustivo, aquele trabalho... O que é um trabalho degradante para o telespectador da TV O trabalho entender? degradante é aquele trabalho em que se trabalha 14, 16 horas, sem intervalo. Aquele em que o trabalhador, quando ele mora, né, quando ele tem que ficar alojado no trabalho, ele é alojado de qualquer forma, ele dorme no chão, ele não tem condições sanitárias de higiene, ele não tem, às vezes, um chuveiro, ele não tem, ou se tem água gelada, ele não tem alimentação, ele não tem alimentação adequada, como às vezes eles comentam que, além da comida fria, a carne vai crua, por exemplo. Então, a comida vai... Eles, às vezes, a comida já vem estragada, eles já até jogam fora, porque eles comem essa comida. Isso é um trabalho acontece muito nesses alojamentos, né, filha? Tem muito esses alojamentos que pegam o pessoal de fora. Essas empreiteiras que se instalam em determinada cidade, recruta empregado de outros estados. E não é só a construção civil. Há pouco tempo nós tivemos uma denúncia de pessoal que veio fazer trabalho de mergulhadores. Ficaram alojados ficaram depositados numa casa lá, de qualquer jeito. Então, às vezes a gente pensa, é só construção civil. Não, outras atividades, né, profissionais também, às vezes, têm que se sujeitar a esse trabalho. Não chega a ser escravo, mas é análogo. Degradante, né? É uma situação análoga, né? E o Congresso Nacional, que não enviou a PL agora reestruturando a carreira de vocês, outras carreiras já tiveram essa contemplação. Os sindicatos dos auditores do trabalho não está reclamando que vocês não tiveram esse projeto, esse acordo, essa questão aí regulamentada, né? Não tivemos e, assim, não há motivo nenhum não há uma... O que nós gostaríamos de saber é por que o nosso... Nós até já pensamos numa teoria da conspiração. Vocês querem saber? Mas a Polícia Federal e outros tiveram, né? Talvez nós estejamos dentro dessa reforma trabalhista e talvez eles não queiram que a Auditoria Fiscal do Trabalho sobreviva. Será que pode ser isso? Não sei. Olha, pelas emendas desse projeto do Código Comercial, me parece que vai perder sentido, né, o Ministério do Trabalho. Eu me lembro a dificuldade que vocês estão atravessando. Eu vou contar aqui um caso não muito antigo. Do ano passado, eu fiz representações aqui na diretoria do Ministério do Trabalho em Santos para que fosse certificada a presença de trabalhadores informais num estacionamento de veículos clandestinos, que eu consegui dizimá-lo. E não consegui a presença de nenhum fiscal durante mais de 6 meses, insistindo, telefonando, até porque eu tenho alguns colegas lá dentro do Ministério do Trabalho, ali na Praça José Bonifácio. Então eu imagino que essa dificuldade é muito grande. Se não consegue atender em Santos, agora imagina Ilhabela, divisa do Paraná. É difícil. Não é verdade? É bem difícil. Aqui mesmo, sair do centro até o Embaré, não conseguimos. 6 meses, não foi São 12 fiscal. auditores, 12 para 25 municípios. É impossível. É impossível. E o governo também não quer saber de concurso, porque uma das nossas reivindicações... Está defasado o número de fiscais? Está defasado. Nunca, em 20 anos, esteve tão defasado. Como é que trabalha um fiscal no dia a dia? Por exemplo, a senhora recebe denúncia, a senhora avalia. Como é que vocês trabalham? Por exemplo, eu tenho uma empresa com 21 funcionários. Essa empresa é cara para vocês? O cara que tem uma empresa com 100 funcionários, com 30, como é que funciona o trabalho de vocês? É mais na denúncia? As denúncias chegam, aí elas vêm do trabalhador, do sindicato. De alguma pessoa que vai num comércio, vê que ninguém é registrado, o funcionário reclamou? Pode ser, às vezes, um vizinho, alguém. Então, ele vai lá e denuncia, por escrito.
Até por e-mail também. Tá. Só não pode ser por telefone. Por telefone aí é mais complicado. E aí o que a gente faz? Toma por termo, protocola, e dependendo da urgência, o que é urgência? Por exemplo, Trabalho escravo. trabalho escravo, trabalho em altura. Risco. Trabalho em altura. Risco, né? A vida, Trabalho- acidentes. Condições degradantes, Vocês né? devem ter visto a matéria que saiu na imprensa sobre aquele desmonte do navio lá do outro lado do Guarujá, em que as pessoas estavam trabalhando assim também 14 horas, sem intervalo, sem condições sanitárias. Isso sem... remete a gente De chinelo. ao início da Revolução Industrial, né? Na Inglaterra, quando não havia disciplina de horário, Então, os trabalhadores, até crianças, quando viravam essa dia e noite. denúncia Né? chegou do sindicato, e aí o sindicato liga também, porque eles têm WhatsApp, eles têm Facebook, eles me cercam, né? Eles me cercam. E aí não, isso aí é importante, porque o pessoal está trabalhando lá em condições. Degradante. E essa foi interessante, viu, Filete? Porque os colegas foram lá, embargaram a obra. O que é embargar a obra para o Para tudo. telespectador entender? Para tudo. Não pode. E aí eles continuaram. Tipo, eles não vão voltar mais aqui. Você parou, deu meia hora, saiu e eles voltaram. Voltaram. Aí nós descobrimos, desrespeito, né? até por a gente trabalha muito em parceria com sindicatos, né? Isso é muito bom. Eu pedi para o sindicato, dá uma passada lá para ver como é que está. Estão trabalhando. Aí voltamos com a polícia. E aí agora o negócio vai ser também, eles vão responder. Virou inquérito. Crime de desobediência, porque, né? eles não poderiam ter, e a obra está parada. Aí os responsáveis foram para a delegacia, fez BO, Vamos pra aí delegacia. complicou tudo, né? Agora está A parado. Polícia Federal, eles têm que... eles já arrumaram alguma coisa, mas eles têm que ainda estar longe daquilo daquilo do mínimo, né, de exigência das normas de segurança e saúde. Então, e a pessoa que denunciar, no caso, ela não tem o nome revelado, né? Nesse caso foi o sindicato. Aí a gente fala que Não, foi o eu falo. sindicato Mas, mesmo. por exemplo, se fosse uma vizinha, Não. como você falou. Não aí tem o nome revelado. É sigilo. É sigilo mesmo. Porque a gente tem que proteger o trabalhador. O Né? trabalhador. Perfeito. Eu tenho um caso. A senhora deve ter conhecimento desse trabalho que aquele aplicativo Uber está executando, utilizando-se mão de obra informal para transporte de passageiros de forma remunerada. Há uma briga aí, taxista que paga os impostos, enfim. Teve até um taxista que, né, não são todos, que agrediu um motorista do Uber e agrediu uma senhora que não tinha nada a ver com o Uber, né? Também esses taxistas também... Às vezes eles contam histórias montadas, Filete, eu estou acompanhando, tô Mas, pô, saiu nos jornais aí, muito quebrado, né? E a gente não consegue responder às inverdades mas também que tem são muitos publicadas. taxistas também, Agora, um outro sai da performance normal. Agora, né? é preciso também colocar-se no lugar daquela pessoa que está sendo vitimada pela ação predatória de um aplicativo, de uma multinacional norte-americana que vem aqui, se instala e as autoridades querem porque querem dizer que eles têm direito a praticar o que estão praticando. Então, voltando à questão da informalidade, são milhares de motoristas que o aplicativo manda comprar um carro e depois estabelece uma disciplina para ele trabalhar, ele arrecada, o aplicativo arrecada o produto da remuneração do transporte e transfere para o dono do carro, que não é empregado, um percentual e retém outro. Na verdade, esse aplicativo manda para os Estados Unidos 25% de tudo que é transportado no Brasil, sem pagar qualquer imposto, sem controle qualquer. Então, eu li que lá no Ministério Público Federal, no estado do Rio, e parece que aqui na capital federal do Trabalho, já existe algum trabalho de fiscalização para tentar denunciar este tipo de atitude desse aplicativo chamado Uber, para a senhora conhecer. Isso tem causado uma situação muito grave para com os taxistas, que são pessoas tradicionalmente habilitadas, pagam os seus impostos, têm licença, enfim, investe pesado para poder executar o serviço, de repente são agredidos nos subterrâneos desse aplicativo, que você não sabe quem é, os carros dele não têm identidade, você não sabe de quem se trata, pode chegar na sua porta e ser transportado, ser um assaltante, enfim, a pessoa está se sujeitando, por causa da crise, que é conhecida no país, o desemprego, então as pessoas estão se sujeitando
a gastar com capital, obedecer ordem desse aplicativo, porque tem uma disciplina, uma subordinação, sabe, hierárquica. O dinheiro é o próprio aplicativo que paga toda semana, repassa daquele produto que você arrecada, que eles arrecadam, então é repassado para esse particular. Quer dizer, de um lado, exploram a mão de obra sem qualquer garantia. Se essa pessoa sofreu um acidente, não tem nenhuma garantia trabalhista. Sim. O Uber diz que ele não é empregador, mas ele é que dá ordens para o suposto colaborador, que eles chamam. Hoje em dia é tudo colaborador. Ninguém mais é empregado. Ah, meu colaborador, meu parceiro, e assim vai explorando. E as pessoas vítimas do desemprego terminam aceitando a imposição, porque as autoridades brasileiras também fecharam os olhos para isso. Então, eu estou fazendo isso aqui, um desabafo, mais uma denúncia. Essa questão do táxi é uma questão complexa, né? Porque você vê, o taxista pagou imposto, ele arrumou o táxi, ele fez tudo, comprou às vezes um táxi por 220 mil. Se é legal, né? Se é legal ou ilegal é outro problema, né? Que se passa de pai para filho. Mas ele tem a licença dele, ele é habilitado, a prefeitura sabe quem é que transporta. Que essa licença no começo era de graça, depois começou a ter valor e revendeu, tal, aquela coisa toda. Aí o Uber, o cara põe o aplicativo no carro, manda 25% para os Estados Unidos, é a modernidade, mas de uma certa maneira também não paga imposto. Como é que você vai calcular o que ele ganha e o que não ganha, né? Eu estou passando isso, doutora, porque a senhora, quem sabe, pode estudar isso. Eu me proponho, inclusive, a levar comprovação de tudo isso para tentarmos encontrar uma maneira de exigir do Uber o registro desses seus supostos parceiros, que não são parceiros, são empregados porque obedecem ordem. Horário, tem que trabalhar tantas horas. Vestimenta correta. Vestimenta, o carro, etc. Enfim, tudo é disciplinado pelo aplicativo, mas os juízes brasileiros, não, mas eles são colaboradores. Quando chega ao ponto da justiça ficar tão cega assim, antigamente era de um olho só, agora são os dois. Os dois olhos da justiça estão ceguinhos. Então eu pediria ajuda, porque está difícil. Eu tenho auxiliado, né, o Filete sabe, os taxistas aqui da nossa região, que realmente estão sofrendo uma ação predatória desse aplicativo. Nós precisamos, no Congresso Nacional está sendo discutido um aperfeiçoamento da lei de mobilidade urbana para definir, para mim já está definido, para mim já diz, transporte remunerado é o de táxi, o outro é o transporte privado não remunerado, mas eles estão sendo remunerado. Porque se é remunerado, então se nivela ao taxista. Se é taxista, tem que ter licença do poder público local. E sim, não tem. Tem que ser legalizado, né? Tem que ser legalizado, pagar os impostos. E a questão da segurança. Também. Na verdade, o poder público se escondeu nessa questão, porque como tem muita gente que está no aplicativo Uber e muito taxista, no começo até como o Santos, o Paulo Barbosa foi lá e deu razão para os taxistas e tal, mas muitos do poder público de outras cidades... o Ministério Público local acha que não, que eles têm o direito ao trabalho. Quem não tem o direito ao trabalho? Mas tem atividades, senhores promotores, que são regularizadas. E se são regularizadas, elas têm que obedecer à disciplina legal. Quando é uma atividade, por exemplo, eu vou vender chocolate aí no pedágio. Tudo bem, não é uma profissão regulamentada, também não pode, livre. Também não pode que na estrada ninguém pode vender nada. Eu estou dando um exemplo, até nisso, né, Filete? Isso aí até nisso eles vão proibir. Mas digamos assim, eu estou vendendo alguma coisa aí, como um amendoim. Ingenuamente estou vendendo, então não estou causando mal a ninguém. Viagra brasileiro. Aí é uma profissão, digamos assim, não regulamentada, então é livre. A Constituição garante a todos o exercício de qualquer profissão, independente de autorização do poder público, aí vem lá no final, salvo quando regulamentadas. Se são profissões regulamentadas, a exemplo do taxista, que é regulamentado na própria lei de mobilidade urbana... O ambulante não é regulamentado? O ambulante não? Não é regulamentado. Tá. Se não tem lei regulamentando, quem regulamenta é o governo federal, não é competência local. Aqui o município, quando dá a licença para o taxista, já é amparado numa lei federal de mobilidade urbana. E a lei que assegura ao taxista o exercício privativo dessa atividade. Então, eu vejo isso com muita preocupação e estou aqui apelando publicamente para o Ministério do Trabalho, quem sabe a gente pode fazer aí sim uma parceria para ajudar a fiscalizar isso aí e encontrar mecanismos que possam exigir do Uber o registro desse pessoal. Se registrar, presta atenção, uma vez que eles assumiram as obrigações trabalhistas, eles não conseguem praticar o preço que praticam hoje,
Porque eles jogaram lá embaixo. Um serviço que um taxista cobra 10, eles cobram 5. Eles cobram 5. Mas aí não tem Quer dizer, cargos, né? por quê? Quer dizer, remunera mal o chamado parceiro, Filete, e de outro lado, destrói uma categoria secular dos taxistas. E também não tem encargo, mas também eles não chegaram a fazer a manutenção. Porque quando eles pagarem 30% lá, 25%, o próprio, né? Vai, você ganha R$10, paga R$2,50 lá para os Estados Unidos, né? Isso. Para uma agência que está uma das maiores empresas do mundo, né? O Google, né? Então o que acontece? Paga lá 25%. Quando for também fazer a manutenção do carro, mesmo não pagando imposto, vai ficar complicado. E outra coisa, hoje tem máquina de cartão, né, doutora? Então o governo, agora com os computadores da Receita Federal, eles vão conseguir, de uma certa maneira, saber quanto que aquele cara ganhou, né? Porque, por exemplo, não é uma coisa que tá meio assim, mas agora você tem uma máquina de cartão, certo. vai dar lá, pagou para o motorista Rogério do Uber, 4 mil, vai entrar 4 mil na conta dele, ele vai ter que justificar alguma coisa. Então, quando tiver que pagar imposto sobre isso, e quando for registrado, como o Nobel registra, aí não tem como competir com os táxis. Porque mas vai ter a despesa adicional. Ou seja, vai ter o mesmo ano que tem o taxista. Aí a conta não fecha, ele não consegue cobrar tão barato para destruir o concorrente. É o chamado dumping, né? Você monta o escritório de advocacia, não pagar imposto, não pagar nada para a prefeitura, você monta. Não, se pudesse, vamos supor, você montou e tem os colegas pagando tudo, você não paga taxa de não paga aluguel, IPTU, não paga nada. Fica muito mais simples para você, né? Sim. Então, você também não é que o Uber é a modernidade, mas você também não pode colocar a modernidade de um jeito que também, de uma certa maneira, desfavoreça uma categoria do jeito que está desfavorecendo. São pai de família, gente. Tem muitas famílias que estão aí sofrendo isso. Tem que ter uma normativa, né? Eu não sei se a gente poderia também falar um pouco agora sobre a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Eu acho que quando o Temer deu aquela entrevista na Cultura, lá na Roda Viva, ele falou em repactuação. Não sei se vocês acompanharam. O pacto do pacto. Repactuação. Então, de repente, tudo isso que a gente está falando aí pode ser que esteja vindo na rabeira dessa reforma trabalhista, porque, pelo que eu entendo, essa reforma trabalhista, ela está querendo jogar fora a CLT, é isso? Queimar a CLT, né? Acabar com a CLT e a legislação esparsa, e aí vai ficar o quê? O negociado sobre o legislado. Agora, o negociado de sindicatos, negociação de sindicatos, de entidades, que realmente são fortes, são entidades combativas, que a gente sabe que tem muitas. Tudo bem, mas tem alguns sindicatos aí que a gente conhece e sabe que são sindicatos que não... né? E hoje eu diria, viu? Se tem alguma dúvida, não, só você pode mandar perguntas para a doutora Carmen, para o doutor Nobel, pelo 997 11 5545. Ou fazendo como meu amigo Uriel, que liga no intervalo para esse telefone, é um novo telefone aí da TV Com, ou mandando WhatsApp, ou para os mais tradicionais, uma mensagem. Né? Então você pode mandar mensagem, pode mandar um WhatsApp, ou pode mesmo ligar no intervalo do programa, desde que seja breve, para que a gente possa passar as perguntas, críticas, sugestões para os nossos convidados de hoje. PEC 55 aí, que está trazendo essa reforma fiscal, que durante 20 anos os servidores não vão ter aumento, porque eu acho que o governo ele age como a empresa privada. Qualquer problema que tenha nas finanças, se mexe aonde? No emprego. Na folha de pagamento. Então, vai mexer na folha de pagamento. É imediato, né? Certo? Então, vai... Qual é o compromisso social que tem um governo que começa a apenar os trabalhadores, servidores públicos e não tem coragem de cortar as gorduras que estão abarrotando em si próprios? Se a gente analisar os salários de deputados e as despesas que o povo assume para manter um deputado, por exemplo, um deputado federal, é coisa pesada, mas isso é intocável. Quanto ganha um ministro do Supremo, um desembargador, isso também não pode discutir. Quanto ganham os militares, as pensões das viúvas, dos filhos, não, isso também não pode mexer. Só mexe no peão, porque não tem defesa. E a violência dessa reforma, que eu até então eu estava deixando passar porque eu não tinha muito conhecimento da profundidade, da gravidade do problema. Eu estava assistindo. Hoje já me preocupa. É tão grave
que você termina, eu tenho visto até no WhatsApp dizendo que as crianças ao nascerem, a enfermeira já vai assinar uma carteirinha de trabalho para ela cumprir os 49 anos de contribuição. Não, você vê, a criança o adolescente que trabalhar com 16 anos, né? Ele vai poder estar com 65, né? 49 anos, é muito tempo. Gente. Aí você vê, no Brasil a média de idade é 73 anos, tudo bem. A média, mas nós temos que também lembrar, a doutora vai falar com mais precisão, que é diferente o cara que trabalha no ar-condicionado, trabalho, lógico, numa sala, por exemplo, no ar-condicionado, tudo do cara que trabalha no campo, cortando cana, né? Plantando mandioca, é diferente, a gente tem que ver tal. Então esse cara não vai chegar nos 73 anos, porque onde lá nos rincões do Brasil ele não tem um médico decente, ele não tem quer dizer, tem um médico, mas não tem equipamento decente para ele não tem plano de saúde, né? Ele toma som excessivo, às vezes ele fuma porque aprendeu, porque bebe, então quer dizer, o cara não vive. Então muita gente vai pagar e não vai receber. Mas é lógico, tem exceção, o cara que vive 90, 100 anos. Mas a maioria, no Brasil, está 73 anos. Mas muita gente morre com 50, 55. Então, também esse plano é um plano injusto, né? Porque a pessoa, de uma certa maneira, a Previdência é superavitária. Eles que pegaram o dinheiro da Previdência, tiraram para outro lugar, eles que se aposentaram cedo, eles que colocaram mais gente que nunca trabalhou na Previdência, índios, pessoas de 65 anos. Ah, mas você é contra índio? Sou totalmente a favor. Você é contra pessoa de 65 anos que nunca trabalhou? Sou totalmente a favor. Mas isso é pretexto, só que colocaram no mesmo balaio, né? Filete, eles estouraram a Previdência e nós temos que pagar essa conta. Filete, até isso é pretexto, para poder induzir a opinião pública que a coisa está quebrada. É mentira. Não está quebrada. Não está, não. O Fundo Rural. Pegamos os trabalhadores rurais, eu me lembro do tempo do regime militar, que argumentou que era necessário proteger o trabalhador rural, porque eles é que mantinham o alimento dos trabalhadores urbanos. É uma discussão razoável. Mas eu acho que deveria cobrar. Mas não é por aí. A questão não é essa. Mas poderia pôr em outro setor, eles ganham tão pouco, é tão pouco que se paga para o trabalhador rural, que não dá nem para... Não é impacto. Não existe impacto. Mas eles colocam no mesmo bolo para dizer... hora e tal, então precisamos tirar o sangue de quem está trabalhando. Não é possível isso. Então é preciso que o povo brasileiro reflita bastante, cobre desse governo que faça a reforma lá dentro de casa, lá dentro, para ter legitimidade, para dizer, para distribuir sacrifícios, se é necessário. Vamos conversar por vocês aí. Os 20 mil funcionários do Congresso. Vamos tirar. Por exemplo, eu acho que é um exagero o número de deputados que o Brasil possui. Por que não reduzir em 50%? Vai legislar do mesmo jeito. Não tem diferença. É só proporcionalmente. Reduzir na metade, já imaginou a economia que faria? Senado Federal, para que 13 para cada estado? E faz 5 anos e não pode reeleição, ou só pode uma reeleição. Isso é a reforma política. O cara ficou 10 anos lá, acabou, tchau, rua. Aí põe outras pessoas. Então o que acontece? O vereador, ele vai sair para deputado estadual, porque os deputados estaduais não vão se prolongar no cargo. Vamos supor, o cara ficou lá 2 legislaturas, vai embora. Aí o vereador vai ter chance, o vereador das cidades que fizeram um bom trabalho vai ter chance, porque não vai ter aquele curral eleitoral do cara que já está há tanto tempo. Tem deputado de 30 anos, você não consegue tirar ele de lá. Nós temos então, agora, deputados, vereadores que se aposentam lá dentro, nasceram, se criaram lá dentro. Aqui em Santos, por exemplo, temos uma geração aí de 40, 50 anos. É impossível. Será que essa pessoa já tem aquela disposição de luta, ideais? Não, vai se perdendo com o tempo. Eu dou um exemplo. Por exemplo, sairia todos os vereadores de 2 mandatos. Eles iriam ou parar a carreira dele, ou esperavam 4 anos, ou iriam para deputado estadual. O deputado estadual também ia para federal. O federal ia querer ser senador. Então ele queria fazer um bom trabalho e tal. Senão o cara se incomoda. O cara chega lá, por exemplo, vereador São Sebastião, 20 anos. O cara está lá 20 anos, ele sabe que deputado estadual tentou uma vez, tomou pau. Teve 5 mil votos. Não vai fazer os 50 mil, 60 mil para entrar. Ou mais. O federal, quer dizer, aí ele fala, puxa, a única chance de eu entrar para deputado é você pegar um bola da vez, assim, um Maluf na época, um Russumano, um Tiririca e na cola dele. A engenharia da coligação, que é outra... A engenharia da coligação. Outra excrescência também, as coligações. Senão ele não consegue chegar. Então ele fica vereador eterno. E de repente tem um cara muito bom, mas que não vai conseguir ter os votos que ele já tem por estar tanto tempo naquele curral, naquela coisa. Então estimularia o vereador a ser melhor para ser deputado. E haveria uma troca. Senão ele fica descansando 4 anos, depois ele tenta vereador de novo. Mas tem que dar espaço para os outros, né? Então, acho que essa renovação é importante. Viu, né? Carmen? Eu estava pensando assim. Até então, eu era refratário àquela proposta que está circulando nas esquerdas de eleição geral para tudo.
uma emenda constitucional declarando, olha, daqui o mandato de todos aqueles que foram eleitos vai encerrar dia tal e vamos fazer a eleição geral. Sabe por quê? Eu agora já estou também adotando essa proposta? Porque essas denúncias diárias impedem, tornam impossível quem esteja lá para governar. E todos eles estão envolvidos, até eu fico torcendo para que não sejam todos. Meu Deus, todo dia eu acordo, o Lava Jato lavou mais um, vai lavar mais outro. E são no atacado agora. E a Odebrecht está acabando com os caras. E eles ainda ficam ali chutando balde, não. Está desmoralizado, não tem legitimidade para poder governar o país. Ainda que tenha disposição, sabe? Eu chego à conclusão que se eu estivesse no lugar, eu já fui vereador, e eu me coloco assim, meu Deus, se tanta denúncia recaísse sobre mim, eu, enquanto representando o povo ou do executivo, o que eu ia pensar? Todo dia eu tinha que estar me defendendo, eu não teria tempo de pensar e fazer algo em prol da população. Por isso, Filete e Carmen, eu já sou daqueles que adotam a proposta de eleições geral. Eleições gerais já. É lógico, vai precisar de uma emenda constitucional. Quem vai fazer a emenda? Os que estão lá não farão. Mas eu acho que tem que fazer o contraponto, porque reforma com esse Congresso que está aí é impossível. Nós vamos a rápido intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta em mais uma Ação e Reação. Hoje, dia 3 de dezembro, dia do cego, dia do óptico, dia do engenheiro avaliador e dia do perito de engenharia e dia também do marinheiro. Hoje recebendo a doutora Carmen Lorena de Mello, do Ministério do Trabalho e Emprego, e também o doutor Nobel Soares, advogado e comentarista do programa, né? Falar hoje da Osan, mandar um abraço pro pessoal do Osan, pagar a nossa água mineral Perrier aqui, né? Que o
O Nobel sempre elogia a nossa água do Nelson. Depois que o Nelson Rodrigues veio no programa, começou a ficar a água mineral Perrier, que ele é ecologista, falou do cloro e tal. Então o Augusto mandou comprar aprovado, né? Mandou comprar água francesa aqui para a gente tomar dos Alpes da França, né? Um abraço para o Nelson, para a sua mãe, que estão sempre vendo o programa da gente aqui, né? Também mandar um abraço para o Marcelo Rick, né? Marcelo Rick que trouxe a Ana Carolina para Santos agora na sexta-feira, no Mendes Convention, um show maravilhoso, sexta-feira passada, né? No Mendes Convention. Então um abraço para o Marcelo Rick, que também está lá em São Vicente vendo o programa. Vamos falar da Ozan. Plano de assistência familiar é Ozan. Você liga agora para 3228-8000 ou acesse o site www.ozan.com.br e obtenha mais informações. A Ozan, mais que 500 mil pessoas da região, ou quase 500 mil pessoas, está chegando aos 500 mil pessoas, tem Ozan. Faça como o Cirino, que também está vendo o programa, mandou mensagem. Faça como o Eugênio Manavazzi, faça como Augusto Capô de Casa, aqui da TV Com. Ozan para todo mundo. Quando você mais precisar, o plano vai te ajudar. E também, Nobel, tem aquele livrinho, aquele caderninho com os médicos, mas com desconto e tal. Muita gente que abandonou o plano de saúde nessa época de crise pode utilizar aquele plano da Ozan, que tem um caderninho que tem os médicos mais baratos, laboratórios e tal. Entendeu? E também agora eu mando um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, na rua Lobo Viana 89, ali do lado da Unisanta, que completou 55 anos de trabalho em prol da educação esse ano. E também em frente ao Supercentro Boqueirão. Alimentação, azeites importados, não é aquele azeitezinho que tem mais óleo que azeite, é azeite puro lá. Não é aquele azeite que o Fantástico... Batizado, que tem mais óleo, que você aumenta o seu colesterol. É o azeite bom, né? Que vai melhorar o seu... De oliva mesmo. De oliva mesmo. Boqueirão Express Grill, das 11 às 16 horas. Um abraço para o Nelson, para o Paulo, proprietários. Você, de segunda a segunda, pode se deliciar com as maravilhas lá do Boqueirão Express Grill. Para as pessoas que estão mais magras, tem chocolate, tem bolo, tem sorvete. Para quem está de regime também tem coisas integrais, né? Arroz integral, enfim, tem coisas deliciosas que você pode saborear e pode melhorar até a sua saúde. Estou recebendo aqui a visita do meu amigo Mário, nosso amigo Mário aqui, veio nossos estúdios aqui e estamos aqui recebendo a revista Mário de Ribeiro de Paulo, jornalista. Revista Nossa História, que está fazendo muito sucesso lá em São Vicente. A capa aqui, Autor Mirim Praia Grandense, né? Fala do espaço sindical, especialista, como envelhecer com saúde. Tem até uma matériazinha sobre castração de uma colega minha, veterinária, que é lá do Rio de Janeiro. E eu também tive a honra de escrever aqui sobre prefeituras devem dar melhor tratamento aos cães, né? Então, queria agradecer ao Mário, que entrou aqui nos estúdios 1 da TV Com. E também ao Francisco Israel da Cruz, que é advogado, está aqui nos estúdios, que é marido da doutora Carmen, que hoje veio a brilhantar o programa aqui, né? Também se sintam aqui no programa, tanto o Francisco Israel da Cruz, como o Mário, o famoso Mário, homem amigo do Wesley Screck. O Wesley Screck, que é o maior escritor da Baixada Santista. O Wesley Screck aqui também. O Mário, onde está o Mário, tem Wesley Screck. Se não tivesse Wesley Screck, não é o Mário, entendeu? Que legal. Fica na cidade dizendo de entendeu? É um amigo do Mário. O Mário é o homem que toma vinho com S. O S toma vinho só com gente fina, né? Entendeu? Bom, tem uma notícia aqui complicada, hein? O Ministério Público Federal analisa a nacionalidade do vereador Kenny. Pô, logo o Kenny teve quase tantos votos para ser prefeito. O vereador já entrou com sua defesa e aguarda a decisão. A denúncia se perdeu na Câmara de Santos. O que quer dizer se perdeu? O que eu ouvi na internet? O comerciante Marcelo Medrado confirmou que o vereador, deixa aí na foto, tá a camisa do Palmeiras? Não, é a camisa da Chapecoense? Não, camisa bacana. Olha o Kenny aí, professor de Santa Cecília, de brinquinho, quase 25 mil votos. Tá aí o Kenny, mas o Marcelo Medrado tá chato com ele, né? Confirmou que o vereador Benedito Furtado, na época presidente da Comissão de Ética, recebeu a notícia e engavetou. Segundo Medrado, não cabia ao legislativo assuntos relacionados a questões eleitorais. Verdade. Apesar de quem declarar que é estrangeiro e assinar documentos na Câmara com o brasileiro nato. Então a denúncia é o seguinte: está analisando a dupla nacionalidade do vereador Kenny. O órgão recebeu o resultado de um inquérito policial encaminhado no dia 11. Pela Polícia Federal, que vinha investigando a situação do vereador mais votado de Santos até hoje. Em sua análise está o procurador da República, Roberto Fará. Segundo informações obtidas na semana passada, por intermédio de Fará, o caso ocorre em segredo. O Diário do Litoral recebeu as mesmas documentações encaminhadas à Polícia Federal.
Na página, o rosto do passaporte do parlamentar consta que ele nasceu em 14 de julho de 71 em Thompson, no Canadá. A cópia da certidão negativa de naturalização emitida pelo Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça certifica que 20 de agosto de 2014 não constava o registro da naturalização do vereador como brasileiro. Então, é essa questão. O documento questiona a legitimidade do parlamentar, emitido em Cubatão no final da década de 70, quando o parlamentar veio para o Brasil. Eu acho fácil. É só a gente pegar um bairro em Cubatão e dar o nome de Canadá. Pega um bairro novo de Canadá, para legalizar tudo, o Kenny continua aí, né? Então tem que entender se o Kenny é cubatense, com muito orgulho de Cubatão, ou se ele é canadense. Até combina, canadense com cubatense, né? Eu não vou dar... É complicado. Não vou emitir opinião sobre isso, porque eu vou me reservar a aguardar Lógico. a apuração pelos órgãos competentes. Acho que a Câmara Municipal, de fato, não tem competência para investigar essa matéria. Fosse interesse local, tudo bem. Mas discutir sobre nacionalidade de um membro do Poder Legislativo, o máximo que a Câmara poderia fazer, na melhor das hipóteses, seria remeter à Polícia Federal, à Procuradoria da República, que, aliás, está investigando. Portanto, acho que não se perdeu dentro da o que ele está Câmara. de parabéns, teve uma votação, o vereador atuante, né? Mas a Constituição diz que para o cara ser vereador ele tem que se naturalizar, não é isso? Sim, tem que ser brasileiro, Então, nem que seja naturalizado. Então, Não se exige que seja nato. Basta naturalizar. Agora, não é pela votação que ele obteve, viu, Filete? Ele pode ter 100 mil votos como vereador, e daí? Se ele cometer algum ilícito, tem que ser investigado. Então, eu me reservo ao direito de comentar esse fato após a conclusão do Poder Judiciário. Essa matéria está no Diário Eleitoral, Eleitoral, muitos anos está na tribuna, com certeza você recebeu o WhatsApp sobre Recebi, isso. Não é uma coisa que... antigo, esse fato é antigo. E se o vereador Kenny também, que é uma pessoa do bem, se ele quiser também vir aqui no programa TV Com, fazer um programa, falar sobre os seus projetos e sobre o que ele vai... sobre essa extensa votação, essa repercussão toda, e sobre esse caso, as portas aqui da TV Com estão abertas. O Kenny fala muito bem, é uma pessoa... ele pode vir aqui, né? É que, infelizmente, a gente tem que comentar as notícias que são matérias, né? Chegou aqui as notícias para a gente, o Diário Eleitoral manda, nós comentamos a matéria, mas sem nenhuma, né? Ele tem todo o direito de defesa, né? Bom... Eu queria, se você me permite, acho que é do interesse da população de Santos, basicamente, essa questão que eu participo aí da denúncia de irregularidades na contratação, Filete, do... Já tem pergunta para você aqui. Já tem? É o Rubens, do Marapé. Ele pergunta como é que ficou esse caso das denúncias da OCIP, né? Então você pode explicar, faz uma introdução, que depois tem uma pergunta para a doutora, explica assim, resumidamente como é que foi para a pessoa que não pegou aquele programa e tal. Perfeito. Então, a todos aqueles que se interessam, o prefeito disse que vai inaugurar o hospital dia 16 próximo. Acho que é sexta-feira. Eu espero que tudo corra bem. Porém, para ele chegar nesse ponto, ele deu um golpe lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, quando procurou o presidente do tribunal, sonegou do presidente do tribunal a existência de um recurso da prefeitura no mesmo tribunal, que negava a postulação, foi ao presidente, sem informar que já havia perdido o recurso no mesmo tribunal, e obtém a suspensão da liminar do primeiro grau, que suspendia o contrato com esse instituto, essa organização social. A Organização Social Oswaldo Cruz. Instituto Social Oswaldo Cruz. Então, como eu percebi que o prefeito tem muita influência junto aos órgãos até jurisdicionais, eu me preocupei. Então, o que é que eu fiz? Como há interesse da União na questão, na União Federal, já que verba do SUS para a saúde, etc., eu mandei representação para o Ministério Público Federal, Procuradoria da República, mandei para a Polícia Federal, mandei para o Tribunal de Contas da União, mandei para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e para o Ministério Público do Estado de São Paulo. São órgãos que têm legitimidade para fiscalizar, e eu apresento 4 irregularidades concretas na contratação dessa OS. A OS, como todos sabemos, ela não vem cumprindo com aquilo que se propõe. Aqui na UPA, né, aqui de Santos, está uma desordem total. No Brasil todo, enquanto tem dinheiro, elas ficam, quando não tem, elas abandonam o povo, não tem compromisso social. Então, eu apresentei quatro irregularidades flagrantes que
demonstram que houve indício de fraude na contratação em benefício desta OS. Qual seja? A OS não tem os 3 anos que a lei exige de experiência, a OS tinha 14 meses. Primeiro ponto. O prefeito alega que é muito rigor cumprir a lei, que ele poderia provar a experiência do Instituto de outra maneira. A OS aproveitou, pelo menos o prefeito disse que a OS tem direito a atrair a experiência do hospital, que é centenário. Eu digo que não tem. Não tem porque somente se transfere o acervo técnico, a experiência, né, daquela instituição, quando uma sucede à outra. Ou seja, fosse pessoa física, meu pai faleceu, eu sou sucessor do meu pai. No caso, não houve sucessão, porque o hospital continua existindo e o Instituto foi criado à sua imagem, habita o mesmo teto, é o mesmo nome, mas isso não quer dizer que tem direito a atrair o acervo técnico do hospital. Outra irregularidade. O contador da prefeitura, que é um dos denunciados no crime que eu mandei, Odox, é um nome assim, tem um X no meio. O contador assegurou que como o Instituto sucedeu o hospital, que é mentira, ele sabe disso, mas ele forçou a barra, portanto, o Instituto adquire, por transferência automática, o patrimônio do hospital, que é grande. Por quê? Porque a certidão do Instituto declara que ele nunca exerceu qualquer atividade, portanto não tem patrimônio. Aí vem o contador da prefeitura, não, mas não tem patrimônio, mas não custa nada a gente dizer que o hospital tendo transfere para o Instituto, que é outra pessoa distinta. Então é tanta irregularidade que eu fico pensando como é que uma prefeitura de Santos, né, um município tão importante no país, chega a este ponto. Deve ter muitos interesses inconfessáveis por trás de toda essa armação. Então eu digo, para evitar que o prefeito continue influindo em decisões, como o fez do tribunal, junto ao presidente do Tribunal de Justiça, porque ao sonegar do presidente do tribunal a existência de um recurso que ele perdeu, ele realmente agiu de má fé, induziu o presidente do tribunal a conceder uma liminar, quando não poderia, até porque a lei proíbe que haja decisões conflitantes no mesmo tribunal. Está lá, não sou eu que digo, a lei diz. Para evitar decisões conflitantes é que só existe uma verticalização do recurso. Não posso dar horizontal. Eu fui lá na Carme, a Carme não me atendeu, aí eu vou no filete do mesmo tribunal, meu Deus, está havendo 2 decisões conflitantes e agora? Tudo por culpa do prefeito da cidade. Então eu estou trazendo aqui para o conhecimento geral que mesmo o tribunal, esses órgãos vão apreciar a matéria, pode ser que no curso, filete, haja sim uma declaração de nulidade do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria da República, com reflexo na questão criminal, porque houve realmente fraude, e fraude é crime. Então eu estou confiando nesses 5 órgãos que ofereçam, né, para satisfação do povo de Santos, uma solução, já que contratar uma organização social para cuidar da saúde do nosso povo, sem qualquer experiência, sem qualquer garantia que a lei de licitação exige, que você, para contratar com o poder público, um contrato milionário como esse, você tem que ter um patrimônio que garanta a execução do contrato, pois não tem um centavo na declaração do próprio Instituto, mas o hospital tem. Mas quem é o hospital? O hospital assinou o contrato? Não. Como é que ele pode responder com o seu patrimônio pela ação de terceiro? E são questões que qualquer pessoa que está nos assistindo entende perfeitamente. Se eu vou comprar fiado na loja e não tenho patrimônio, aí eu pego do meu vizinho, meu vizinho tem, então, não, ele tem que concordar, ele tem que anuir, ele tem que declarar expressamente que está concordando em comprometer o seu patrimônio por uma ação de terceiro. Não existe isso. Portanto, a Rita de São Vicente parabeniza o Nobel e a doutora Carme, parabeniza a TV Com por ser imparcial. Tem programas que só falam mal do PT, vocês são imparciais, falam de todos. E parabéns ao doutor Clemente e ao doutor Marcos, que falaram bem do Uriel ontem e também falaram bem do Nobel. Eles falaram que vocês podiam ser vereador sem salário. Obrigado. Tem perguntas aqui também, o Uriel Vilas Boas, perguntando para a doutora Carmen, por que a OAB e os sindicatos não se empenham para resolver o problema da auditoria fiscal, né? E também ele avisa, ele acha que a OAB também tinha que se empenhar com os sindicatos. E também ele avisa que amanhã às 9h30 da manhã tem a plenária do movimento sindical para discutir a Previdência.
Então, ele, às 9h30 da manhã, convida todos. Aonde vai ser? Nos sindicatos dos servidores, né? Nos sindicatos dos controladores. Dos consertadores, desculpa. Consertadores. Deve ser na Vila Lucas Maria. Fortunato. Aí. Lucas Fortunato, sindicato dos consertadores, amanhã às 9h30 da manhã. Tá? Então, o Nobel pergunta que se acharia, o Uriel pergunta se a senhora acharia que o sindicato, a OAB, podia se empenhar nessa luta, e também convida a senhora às 9h30 da manhã amanhã para a plenária do movimento sindical, lá discutindo a Previdência, lá no Sindicato dos Consertadores. Uriel tem sido nosso companheiro aí de lutas, porque dentro do Ministério do Trabalho, da Gerência Regional do Trabalho aqui em Santos, funciona o Conselho Sindical. E Uriel participa, né? Se eu não me engano, ele representa lá o movimento dos aposentados. O Uriel participa de tudo. Ele participa de tudo, ele está em E agora todas, o Palmeiras foi campeão, então ele disse que renovou. Ele estava indo em 4, 5 reuniões por dia, agora está indo em 7. E nós já participamos de várias reuniões dessas, nós já fomos. Inclusive fomos em uma muito boa, que houve uma discussão até sobre aposentados, sobre a reforma da Previdência, que foi no sindicato da administração portuária, tá? E assim, sempre que é possível, sempre que nós temos oportunidade, nós envolvemos não só os sindicatos, como as centrais sindicais. Ontem mesmo eu andei encontrando por acaso o representante da Força Sindical aqui na Baixada. O Heber Passos? Isso, Passos, e aí já passei para ele a nota técnica. Falei, Passos, por favor, passa para todas as centrais. Muito bom. E aí, qual que é a minha ideia? A minha ideia é, além a minha ideia que eu falo em nome do SINAIT, do sindicato da categoria, é não só reunir os sindicatos, mas principalmente as centrais, porque essas centrais é que vão me fazer a pressão, o lobby que eu preciso lá em cima para que o governo realmente se sensibilize com nosso pleito aí, a nossa luta. Eu queria fazer uma pergunta para cá, mas dá tempo aí não, Filete? Dá tempo, mas tem umas perguntas aqui para a avaliação dela, assim, pessoal, enquanto sindicalista, servidora pública, qual é o futuro dessas reformas que o governo está propondo? Acredita na viabilidade que serão aprovadas? Ou isso vai sofrer muitas mudanças, muitas emendas? Sua opinião, assim? Então, devido a essa conjuntura política toda, denúncia e tal, o que você acha? Eu tive a semana passada, a semana toda no Congresso. Nós estivemos fazendo trabalho parlamentar, indo de gabinete em gabinete, conversando com as lideranças, né? Enfim. E o que a gente está sentindo? A gente está sentindo assim, que nenhuma reforma vai poder sair assim, de cima para baixo. Tem que haver discussão, sim. Tem que haver muita discussão. Tem que haver muita discussão com os sindicatos, né, através das centrais dos sindicatos, da população, audiências públicas, né? Eu acho que não dá para... E assim mesmo vocês sabem que a coisa ainda não vai ser como a gente gostaria que fosse, mas muita coisa vai... Circula também um boato de que o governo joga lá em cima as dificuldades para poder negociar num ponto que ele quer, que estaria já acertado com as centrais sindicais. Olha, vamos exigir 49 anos de contribuição, que na verdade a gente quer 36, 35. Passa também na discussão de vocês essa ideia de que o que ele jogou muito alto é para chegar no equilíbrio que eles desejam, o governo que eu falo, né? É o que se comenta também. Eu não sei... Partindo assim da experiência sindical, quando nós fazemos um movimento paredista e exigimos, digamos, olha, queremos 50% de reajuste, na verdade a gente está querendo 10%, mas joga 50% para negociar e chegar no 10%. Passa isso no Congresso? É o que estão dizendo aí. Falando assim em movimento sindical, eu vejo hoje um movimento sindical diferente do movimento sindical de antigamente, né? Eu acho que a gente já teve um movimento sindical muito mais combativo, mais incisivo, mais de para cima mesmo, Então, assim, eu acho que a essas alturas do campeonato, com essas reformas todas que
que o governo está propondo, eu espero que haja uma, sei lá, que esse movimento mais acirrado, esse movimento mais incisivo, ele ressuscite. Tem que ressuscitar. Talvez os trabalhadores se unem na miséria. Quanto mais dificuldade, mais a gente se une. Quem sabe chegou a hora. O Nelson Cebola está mandando abraço a todos aqui, mandando abraço para o Mário, para todo mundo aqui que está no programa, né? Obrigado. Para vocês. E está perguntando quais os impactos, né? Deixa eu pegar a mensagem direitinho que sumiu aqui. Quais os impactos que a doutora Carmen está vendo na atividade portuária em razão dos problemas que a senhora está relatando, né? É o Nelson Cebola, um abraço para o Nelson Cebola aí, né? Manda um abraço para o Cresinaldo também, que está nos nossos estúdios, Fabiano do Jornal, enfim, Fabinho do Jornal, todo mundo está acompanhando o programa aqui na TV Com. Nelson, você sabe que os impactos são os mais fortes, né? Porque sem auditores fiscais do trabalho, onde que fica a proteção, onde que fica o cumprimento, a exigência do cumprimento da legislação portuária para os operadores portuários, enfim, para aqueles que lidam com as atividades no porto no dia a dia. Não tem, porque o que eu já comentei aqui, nós já fomos, em 85, quando eu entrei na DTM, na Delegacia do Trabalho Marítimo, onde o delegado do Trabalho Marítimo era o capitão dos portos, nós éramos em 12. Depois, em 89, foi extinta a Delegacia do Trabalho Marítimo, mas continuou o trabalho, a fiscalização do trabalho marítimo. Nós tínhamos lá um posto no Armazém 15, funcionava ali. Éramos 8 auditores. Em 2000, quando eu saí do porto, eram 8 auditores. Hoje, um auditor, um auditor pode fazer por todas essas categorias? E hoje, tudo terceirizado, cada armazém tem um dono. Antes era uma empresa. No meu tempo trabalhei no porto, até 80, era a Companhia Docas. Você fiscalizava uma só administração. Hoje foi tudo arrendado. Então, cada armazém vai ter uma disciplina, um dono, né? Um administrador. Fica mais difícil ainda fiscalizar. Não é? Com certeza. O trabalhador portuário avulso, infelizmente, eu andei escrevendo um artigo que aí. A Nancy fez um belíssimo trabalho, uma tese dela. Eu me lembro quando ela trabalhava ainda aí, no Ministério do Trabalho, ela fez uma monografia, uma tese sobre a questão do trabalho avulso. Poucas pessoas se dedicaram a esse estudo quanto a Maria Nancy Gótico e sua colega aposentada. Eu aprendi muito com ela, viu? Ela foi minha professora. Opa! Filete, até amanhã temos um café da manhã no Sindaporte. O Cirino deve estar... Dia 14, convidou aqui o pessoal, 9h30 da manhã. Então, 9 horas da manhã. 9 horas, estaremos lá. Você vai? É um sindicato enxuto do Cirino. Maravilhoso, né? viu? O Cirino. O pessoal, o Cirino, né? Mas tem atividade do... Tem atividade também às 9h30. Do Uriel também. Do Uriel. Mas esse aí é mensal. Todo mês nós fazemos esse café da manhã. Nesse sindicato de administração do Porto de Santos. Eu retornei ao sindicato. O Nelson Cebola fez a pergunta e não avisou do café da manhã. Mas eu estou avisando, né? Não é segredo, né? Então, amanhã, 9 horas. Não avisa que não vai muito boca livre lá, complica. O Cirino depois puxa a minha orelha aqui, entendeu? O Cirino que é o rei de São Vicente. Tá bom. Bom, doutora, que a senhora retorne no programa em outras vezes, com certeza com vitória, né? Com alguma melhoria para a categoria, que é uma categoria muito importante, para fiscalizar o trabalho, né, das pessoas, tudo, e as relações de trabalho, do empregador, tudo. E queria que a senhora fizesse os seus comentários finais. Muito obrigado por ter participado aqui da nossa mesa. Eu quero agradecer, né, a você, ao programa, a produção do programa, ao Nelson, que realmente foi o Nelson Cebola, né, que foi a ponte, e que realmente a gente consiga voltar aqui com vitórias, né? Com conquistas, porque as nossas vitórias, a vitória da Auditoria Fiscal do Trabalho é a do trabalhador. Nobel, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Filete. Não pega muito no pé do Paulinho, pô. Não pega muito, tá igual o Medrado. O Medrado tá pegando no pé do Kenny, falando que ele é cubatense, canadense, entendeu? Tal. Vamos montar o bairro do Canadá lá em Cubatão que a gente resolve tudo, pô. Deixa o Kenny quieto aí. Tu tá pegando muito... O Paulo daqui a pouco ele vai ficar careca, pô. Mas ele tá pegando muito no pé do Paulo Barbosa. No hospital, entendeu? Eu dei uma sugestão para ele. Reconhece que há nulidade, anula tudo e começamos de novo, sem problema. O que eu não posso é, enxergando irregularidade, ficar quieto. Eu não é no meu feitio, você sabe disso.
Eu tenho uma história aí de fiscalizar o poder público. Não vou parar agora só porque o Paulo é o Paulo. Não. Eu fiscalizei o pai dele. É o dia de cidadão, dia de cidadão. Eu acho que todos fizessem um pouquinho, o Brasil talvez não estivesse passando por essa humilhação que nós estamos vendo agora. O Paulinho está igual o cara do Odebrecht, não comparando, lógico. Que falou, puxa, meu avô fazia isso, o meu pai fazia isso e eu que fui preso. O Paulinho deve pegar, puxa, ele já pegava no pé do meu pai e está pegando no meu pé também? Normal, é só andar direitinho que não tem o que denunciar, né? Então eu agradeço mais uma vez e foi um prazer enorme estar aqui com essa bancada, com a Carmen, que é uma pessoa maravilhosa, inteligente, e uma liderança aí do Ministério do Trabalho. E a você, Filete, meus agradecimentos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um dia maravilhoso que vocês merecem e continuem com a nossa extensa programação aqui na TV Com. Muito obrigado.